Olá! Está entrando no ar o programa que vai mostrar como as palavras concordam entre si. Eu, hein? As palavras concordam? Com quem? Elas discordam também? Já vi que vocês estão por fora. Que tal aprendermos concordância? Bacana. Quando a gente concorda, não tem briga. Aprendendo a concordância, aprendemos a nos expressar melhor. E é muito importante se expressar melhor. Sabem por quê? Só pra passar de ano em português. Para poder ser bem compreendido. Só pra impressionar. Feliz Dia dos Namorados. Oba! Muito obrigada. Você escreve assim? Sim. Sinto muito. Namoro encerrado. Falar e escrever de maneira adequada é importante não só para conseguir uma comunicação mais eficiente, como também para causar uma boa impressão. Através da linguagem, podemos impressionar bem ou não. Aqui, maneira nenhuma. Então, vamos lá. Um médico que não fala direito. Como posso acreditar nele? Em nosso dia a dia, quando consideramos se certa pessoa sabe ou não se expressar bem, nos referimos ao maior ou menor conhecimento que ela possui da língua culta. Uma das maneiras mais evidentes de se demonstrar esse conhecimento é saber fazer a concordância. Você sabia que as palavras concordam entre si? Claro, a rua é limpa, o carro é limpo. Ok, você fez a concordância direitinho. Vamos continuar. Existem dois tipos de concordância em nossa língua, a nominal e a verbal. Observem o trecho do poema de Mário Quintana. E eis que veio uma peste e acabou com todos os homens. Mas em compensação ficaram as bibliotecas, e nelas estava escrito o nome de todas as coisas. Mas as coisas podiam chamar-se agora como bem quisessem. No poema de Mário Quintana, aparecem alguns casos de concordância. O pronome todos e o artigo os concordaram com o substantivo homens, que está no plural e pertence ao gênero masculino. Quando o poeta fala em coisas, a concordância muda. O pronome e o artigo estão agora no feminino, porque a palavra coisas pertence ao gênero feminino. Esse tipo de concordância que se estabelece com o substantivo é chamada de concordância nominal. Na concordância nominal, palavras que se ligam ao substantivo para caracterizá-lo, como os adjetivos, artigos, numerais e pronomes adjetivos, são flexionadas de acordo com o gênero e o número do substantivo. Agora com vocês, o prestígio masculino. Qual é? Eu, hein? Que metido. Você sabia que na concordância nominal, o masculino ganha do feminino? O quê? Você pode usar numa frase 999 substantivos femininos, mas se houver umzinho só substantivo masculino, o adjetivo vai para o masculino. Isso não é justo. Mas é verdade. Vejam só o exemplo. A maioria dos substantivos pertence ao gênero feminino. Bolsa, pulseira, sandália e blusa. Mas a existência de um substantivo masculino, chapéu, faz com que o adjetivo fique no masculino plural. Que prestígio! De um modo geral, os casos de concordância nominal são distribuídos em 3 grupos. Neste caso, as palavras caracterizadoras do substantivo seguem o gênero do substantivo e vão para o plural.
as margaridas e as rosas são belas. Minha roupa e meus sapatos são novos. O segundo grupo é formado por substantivos com gêneros diferentes. Neste caso, prevalece o gênero masculino. Elementar, minha cara. O presente e as flores são caros. A rua está deserta. O caminho está deserto. A rua e o caminho estão desertos. O grupo 3 é chamado concordância por atração. Você sabia? Os opostos se atraem. Atração e fogo, não dá para fugir. A concordância por atração acontece quando a palavra caracterizadora concorda em gênero e número com o substantivo que está mais próximo. Exemplificando. Embora neste caso o adjetivo bom possa se referir a livros e revistas, ele foi atraído e concordou com a palavra mais próxima, revistas. Alguma dúvida até aqui? Algumas palavras dão a maior confusão na hora de fazer a concordância. Por exemplo, o que é certo dizer? Menos bonita ou menos bonita? Ela própria perguntou ou ela próprio perguntou? Devo dizer muito obrigado ou muito obrigada? Algumas palavrinhas causam mesmo algumas dúvidas. A palavra menos é sempre invariável, mesmo quando se refere a substantivo feminino. Por isso, o certo é dizer: ela é menos bonita. Tem menos pessoas na rua hoje. Comprei menos flores esta semana. Já a palavra próprio concorda com o substantivo a que se refere. Ele próprio perguntou. Ela própria perguntou. Eles próprios perguntaram. Já sei! É assim que acontece com o mesmo. Ela mesma sacou tudo. Ele mesmo concordou. Muito bem. Obrigada pela ajuda. Aliás, obrigada concorda com a pessoa que fala. Como sou mulher, digo obrigada. E eu digo obrigado. Perfeito. Outra dificuldade muito comum acontece com as palavras meio, meia. Quando usar uma e outra? Estou meio cansada. Pago meia entrada no cinema. Quando a palavra meio significar um pouco, ela é um advérbio. Por isso é invariável. Devemos dizer: estou meio cansada, a porta estava meio aberta, os alunos estavam meio distraídos. Mas quando equivaler a metade, a palavra é um numeral. Portanto, deve ser flexionada. Pago meia entrada, comi meio saco de pipoca e assim por diante. Fiquei meio tonta. Estou vendo meia lua no céu. Viram como não é difícil? Esperem só o próximo bloco. Lá descobriremos os mistérios da concordância verbal. Olá, está entrando no ar o seu programa de língua portuguesa. Hoje vamos aprender tudo sobre um fenômeno muito comum, mas que causa uma certa confusão. É o fenômeno da... Epa, esperem aí. Antes de mais nada, vocês sabem o que é um fenômeno? Fenômeno é um acontecimento diferente, extraordinário. Fenômeno é uma pessoa maravilhosa, brilhante. Ai, como eu. Menos, companheira. Mas é por aí. Um fenômeno é um fato digno de nota. Exatamente. Um fenômeno é um acontecimento diferente que merece ser examinado. Por exemplo, a crase. Nosso assunto de hoje é o fenômeno linguístico da crase. Vocês conhecem a crase? Crase? Oh, sim, crase. Acho que já fui apresentada a ela. Mas me diga uma coisa, ele é alta, baixa ou mais ou menos? Ih, viajou.
A crase é um acento grave que aparece em cima do A. Mas para que serve? Calma, pessoal. A crase não foi feita para atrapalhar a vida de ninguém. Ela é representada graficamente pelo acento grave em cima do A. O acento grave é o contrário do agudo. O agudo é assim e o grave é assim. O acento é a representação do fenômeno. Vou à praia. Vamos. Não gosto de praia. Tem muita areia. Vou ao clube. E na minha frase ocorreu a crase. Na sua, não. É mesmo? Por que será? Eu explico. A crase é uma palavra que significa mistura, fusão. Dizemos que ocorre a crase quando acontece a fusão de duas vogais idênticas. Por exemplo, a preposição a com o artigo definido a. O acento grave marca na escrita que aconteceu a fusão. Então já entendi. Se a crase é a junção de duas letras A, nunca pode haver crase antes de palavras masculinas. Por isso, vou ao clube não tem crase. Ok, mas por que a primeira frase, vou à praia, tem? Para sabermos quando ocorre a crase, temos que verificar a regência dos verbos ou nomes. Se o verbo ou nome pedir a preposição a e logo depois vier uma palavra precedida pelo artigo a, acontece a crase. Exemplificando, quem vai, vai a algum lugar. O verbo pede a preposição a, vou a. A praia, vou a praia. Vira então, vou à praia. A junção dos dois as é a crase. Alguma pergunta até aqui? E se a frase fosse, vou àquela praia distante, tem a crase? Tem sim, porque nesse caso a preposição a se fundiu com o a inicial do pronome demonstrativo aquela. A regra é a mesma. O verbo pediu a preposição a. A palavra seguinte, o pronome demonstrativo, começou com a. Logo, ocorreu a crase. No caso destes pronomes demonstrativos, a crase pode acontecer mesmo que o pronome seja masculino. Exemplificando, a professora pediu silêncio àquele garoto. A preposição a se fundiu com o a inicial de aquele. Você tem dicas para se saber quando ocorre a crase? Tenho sim. Algumas regras são básicas. Regra número 1. Nunca ocorre crase antes de verbos. Vou começar a gritar. A gritar não tem crase. Nunca. Também nunca ocorre a crase antes de artigos indefinidos. Ele foi a uma festa diferente. A uma festa não tem crase. Nunca. Também não ocorre a crase antes de pronomes pessoais. Deu novas informações a mim e a ela. Em a mim e a ela não acontece crase nunca. É isso aí. Mais alguma dúvida? Eu tenho. Na corte do rei francês Luís XV, há muito tempo, os nobres vestiam-se assim. Além da peruca, usavam sapato de salto. Então quer dizer que você está vestido a Luís XV? Exatamente. E minha dúvida é essa. Em a Luís XV, houve crase? Houve sim, porque nesse caso, antes de Luís XV, foi omitida a expressão feminina, a moda ou a maneira de. No caso, o estilo de se arrumar é a moda de Luís XV. As palavras moda ou maneira ficam subentendidas e, nesse caso, devemos usar a crase. E nosso tempo nesse bloco acabou. Mas eu espero vocês no próximo, com casos interessantes da nossa língua portuguesa. Conhecê-los vai ajudar você a se expressar melhor.